Olá, boa noite, plantonistas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje é uma aula sensacional, porque é uma aula em conjunto com um professor da pós-graduação, que é o professor Bruno Pinotti, que ele é arritmologista. Então, gente, lembrando que estamos com as inscrições abertas para pós-graduação em cardiologia. E essas inscrições, gente, elas vão com esse desconto e com esses bônus, inclusive o sorteio de um estetoscópio Littmann, daquele que é eletrônico, sim. Eles vão até segunda-feira, tá? E hoje a gente está fazendo uma prévia aqui da pós-graduação. Estamos fazendo uma aula aberta, que vai ser uma aula de discussão de fibrilação atrial, atualização em fibrilação atrial, o que a diretriz trouxe. Muito bem, comentei eu quero para receber o link de inscrição. Quem ainda não se inscreveu, gente, na pós, comenta eu quero para receber o link de inscrição. Leonardo, satisfação, professora. Sou acadêmico do quarto semestre e acompanho seu conteúdo. Muito bem-vindo. Então, gente, vão se identificando aí. Se vocês são médicos, estudantes de medicina, contem para mim. Se forem estudantes de medicina, falta quanto para se formar? Se forem médicos, são recém-formados, formados há muito tempo. Vou começar me apresentando, mas se apresentem também para eu conhecer um pouco mais sobre vocês, tá? Então, eu sou Raíra Pureza. Ah, boa, vou marcar isso aqui, Tami. Tami, já vai mandando mensagem aí pro Bruno, para ele ir aparecendo aí e entrar na nossa collab, por favor. Gente, muito prazer. Eu sou a doutora Raíra Pureza. Sou médica, cardiologista, intensivista. Sou mentora de médicos e sou professora e coordenadora da melhor pós-graduação de cardiologia do Brasil. E hoje a gente vai ter uma aula collab super especial. Essa aula é aberta hoje ao vivo, mas depois ela só vai ficar disponível para os alunos da pós-graduação em cardiologia, certo? Ficará disponível para assistirem quantas vezes quiserem durante o período de acesso da pós. Quanto tempo eu posso acessar a pós-graduação, Raíra? O período é de 2 anos. Então, vocês vão ter 18 meses de conteúdo. São conteúdos quinzenais aos sábados, tá? Facinho de acompanhar. E mesmo depois do término da entrega dos conteúdos, vocês vão ter ainda mais 6 meses para ver e rever quantas vezes quiserem. Hoje nós vamos falar sobre fibrilação atrial. César, como está tio Pedro? Tio Pedro tá ótimo, graças a Deus. Gente, para quem não sabe, o meu tio, o tio Pedro, é minha grande inspiração na medicina e na cardiologia. Desde o primeiro período de medicina, eu já acompanhava o meu tio Pedro, que é cardiologista, emergencista, o homem é tudo, ecocardiografista, e eu já o acompanhava e sempre me inspirei muito no tio Pedro, e ele me ensinou muito. É tanto que eu tenho 6 anos de estágio extracurricular. A faculdade inteira eu fiz estágio extracurricular, uma parte foi com ele, outra parte em outros setores. E ele é, sim, minha grande inspiração. Então, muito bom saber que você lembra do tio Pedro. Muito obrigada, tio Pedro está muito bem. Bruno, se tiver por aí, me avisa para eu já te chamar aqui. E, gente, hoje a gente vai falar sobre fibrilação atrial, mas não só sobre fibrilação atrial, sobre as atualizações da diretriz americana, tá? Opa, e para isso eu chamei, vi que o Bruno tá por aqui, e para isso, gente, eu chamei o Dr. Bruno Pinotti, que é arritmologista e é professor da nossa pós-graduação de cardiologia. Lembrando que essa aula é pós de cardiologia. Quem ainda não se inscreveu, comenta aqui, eu quero, para receber o link de inscrição. Opa, Bruno, eu botei aqui que eu aceitei, não foi não? Vamos... Ah, agora foi. Olá! Olá, olá, boa noite, Boa Rai. noite, tudo bem, doutor Bruno? Tudo certo? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aí assistindo a live. Tá dando para me ouvir bem, Rai? Que eu tô no fone aqui. Hum? Tá dando para Tá ouvir dando para bem? ouvir bem, sim. Seja muito bem-vindo. Beleza. Primeiramente, muito obrigada por aceitar esse convite. É uma honra ter você aqui, a ritmologista, que vai falar das atualizações de FA para a gente. Isso, vou comentar bastante hoje aí sobre FA. E tirar as Muito dúvidas bom. também do pessoal, né? Pronto, gente. Lembrando, vocês podem tirar suas dúvidas, tá? E lembrando que esta aula aqui vai ser uma aula que vai ficar disponível para os alunos da pós-graduação de cardiologia. E doutor Bruno é professor também da nossa pós-graduação. Quem não se inscreveu, comenta eu quero aqui para se inscrever. E antes de mais nada, Bruno, se apresente pro pessoal, fala do seu Instagram. Gente, já sigam o Bruno aqui no Instagram, viu? Ele é sensacional. Sigam o Bruno, se apresenta, fala do seu curso, fala aí pro pessoal te conhecer um pouco. Opa, acho que travou. Será que fui eu, meu Deus? Ou foi o Bruno? Gente, quem que tá travado aí? Falem aí pra mim.
Alô, alô. Alô, Bruno. Ô, gente. Será que foi eu que travei, meu pai santo? Dê um feedback aí pra gente, gente. Galerinha. Ah, talvez ele caiu. Ah, vocês não estão vendo ele? Ah, tá bom. Então deixa eu tirar ele aqui e voltar, peraí. Não sei fazer isso. Ah, ele tá solicitando de novo. Deixa eu aceitar. Aceitei aqui, Bruno. Vamos lá. Oi, Rai. Voltou! Meu... Pois Caiu se aqui. Acho que... apresenta aí pra galera. Olha essa internet aí. Não, hoje eu conferi já. A gente deixa para fazer live quando tá tempo de chuva. Aí, aí fica entendendo. Eu já conferi se eu paguei a conta, tá tudo certinho aqui também. Pessoal, boa noite. Então, meu nome sou o Dr. Bruno Pinotti, tá? Sou cardiologista de formação, arritmologista. Fiz arritmia aqui em São Paulo, no Instituto Dante O Pazanese. Sou um dos Dantezinho do professores. coração. Minha É o Dante do casinha. coração da RAI, casinha da RAI. Estou lá até hoje como médico assistente, né? Terminei a ritmologia e fiquei lá como médico assistente. A gente passa no setor de eletro, dou discussão de casos com os residentes lá da cardiologia. E sou um amigo aí pessoal da Raíra e um admirador também do trabalho dela. E hoje ela me convidou para a gente falar aí sobre FA, né? Opa, acho que deu uma travada de novo. Essa chuva tá demais. Ó Deus, mas eu vou continuar a sua fala, Bruno. Hoje a gente ficou de falar sobre FA, fibrilação atrial, mas não só sobre fibrilação atrial, mas também sobre as atualizações que a diretriz americana trouxe, diretriz de 2023. Eu trouxe aqui uns tópicos que a gente montou junto, eu e Bruno. Caiu de novo, né, gente? Mas eu vou seguindo aqui até ele voltar, tá bom? A gente vai discutir alguns tópicos, talvez não dê tempo de discutir todos esses tópicos, tá? Mas se não der tempo, a gente faz uma segunda parte, uma parte 2, porque é importante que a gente deixe bem discutido, bem explicado cada um deles e não faça na correria, tá? Os tópicos que a gente tem previstos aqui para hoje, Bruno, eu te aceitei aqui, vamos ver se vai. Estou voltando, Foi, eu estou muito caindo, bom. mas estou voltando. Homem de Ah, Deus! essa internet, meu Deus, aí tá tudo certinho aqui, isso que tá Não, estranho. tranquilo, Às vezes é a Vamos lá, vamos instabilidade falar os aqui que eu, tópicos que eu, pro já pessoal comecei que. aqui. Ah, tá ok, pode ir. Não, aliás, você estava se apresentando. Se apresente aí, fala do seu curso. Então, e atuo lá atualmente também no Dante Pazanese, né? A segunda, e às vezes até a primeira casa da Raíra. Ela fica muito lá, ela trabalha muito, essa mulher, gente. E atualmente a gente vai. Eu montei um curso de eletrocardiograma, né? Se chama ECG no Ato. Nós vamos fazer aí o lançamento provavelmente mês que vem, até o meio do mês de fevereiro agora. E aproveitem para me seguir aí, tá? Dr. Bruno.pinotti, com 2TI. Tá aí Eu aparecendo acho aí que para aparece aqui vocês, em para me cima, seguir. né? Então é só Aparece clicar aqui isso, para seguir. aparece aí em cima, clica lá, aproveita para me seguir, para vocês acompanharem quando tiver a aula. Nós vamos fazer a aula inaugural do curso, né? Os 10 eletrocardiogramas que você não pode deixar de saber, você aí plantonista, você aí que está numa UTI, que está numa unidade de emergência. E dessa aula inaugural nós vamos dar os detalhes maiores aí do curso e fazer o lançamento dele previsto aí para o meio de fevereiro. Excelente, muito bom. Bom, vamos lá para o assunto da nossa aula. A gente vai falar das atualizações. A gente, assim, o Bruno, tá, gente? Eu vou ser mais aqui, ó, moderadora, mediadora, e vou ficar aqui só assistindo e aprendendo. Mas os tópicos aqui que foram discutidos, né, que o Bruno trouxe para discutir com vocês das atualizações são prevenção e modificação de fator de risco para FA, número um. Número 2, flexibilidade no uso do CHADS-VASc. Número 3, terceiro tópico, controle de ritmo precoce. Quarto, ablação por catéter de FA. Já deu a resposta aqui. Recebe classe 1 para pacientes selecionados. Isso aqui é uma grande mudança. 5, recomendações atualizadas para FA detectadas por aparelho. Cada vez mais a gente tem isso, né? 6, oclusão de apêndice atrial esquerdo. E 7, recomendações para FA identificada durante doenças ou cirurgias. Talvez não dê tempo da gente falar todas, mas a gente vai falando com calma cada uma delas e se precisar a gente faz uma segunda parte. Bom, vamos lá. Começando, deixa eu fazer uma introdução de FA aqui. Gente, FA é a arritmia mais comum da prática clínica no adulto, né?
Então, algo que vocês, em algum momento na vida de vocês, vocês vão ter que manejar. Isso é muito, muito comum. É muito comum encontrar no ambulatório. É muito comum quem faz plantão, o paciente chegar com FA descompensada. É muito comum o paciente de UTI descompensar FA por diversos motivos. Né? Então, o paciente sempre tem um deflagrador ali na UTI. Então, vocês vão ter que saber manejar. Por quê? Porque a FA, ela é uma situação, é aquela situação, eu falo muito aqui da FA na emergência, né, Bruno? Hoje a gente vai falar um pouco mais em outro sentido. Até a Melzinha aqui quer falar de FA. E a FA, ela é minha animadora aqui. Essa companheirinha aí também. Eu tenho os meus aqui também, tá ali. Mas os seus estão Doido pra quietinhos, vir. né? A O minha meu aqui. tão quieto por enquanto, né? E a FA Ah, é aquela situação que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? A fibrilação atrial, ou seja, os átrios fibrilandos, ela invariavelmente leva ao risco de formação de trombo, que geralmente é no apêndice atrial esquerdo, vou dizer no átrio esquerdo. E esse trombo, quando solta, ele preferencialmente vai átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e vai para o cérebro, circulação cerebral, e causa o AVC, né? AVC cardioembólico, principal causa de AVC. E o AVC causado pela FA é mais grave do que o AVC causado por outras causas. Então, quando a gente está diante do paciente com FA na emergência, eu trago muito isso. Gente, está com o paciente com FA na emergência? Não, a pergunta certa não é, será que é de início recente ou não? Porque às vezes esse FA é de longa data e o paciente nunca sentiu nada. Não, a pergunta certa é, bom, quem se move ganha move, né? Monitorização, oxigênio, veia, exame físico, vou ver se está instável. Uma vez que o paciente esteja instável, tem que avaliar se a FA é a causa dessa instabilidade ou não. Porque muitas vezes a bichinha está ali, ó, e nem a causa da instabilidade. Chega um paciente com IC descompensada, com FA 120, 130, gente, não é a causa da instabilidade. Você cardioverte a FA, dá um AVC para o paciente e não tira o paciente da IC, porque ela tem outra causa. Então, a gente tem que individualizar muito, tem que avaliar com muito critério os pacientes com FA. E isso aqui é só um pingo dentro do universo que é FA, porque dava para falar um mês sobre FA, né? Agora a gente vai trazer uma outra visão de FA, até aí mais ambulatorial, mais de, pô, tô aqui no postinho, tô no consultório, o paciente chegou com FA, e aí, o que é que eu vou buscar? O que é causa reversível? O que é fator de risco? A gente vai falar um pouco sobre isso e sobre o tratamento também, segmento. Então vamos lá, vamos começar com o nosso tópico 1, prevenção e modificação de fatores de risco para FA. Com vocês, doutor Bruno Pinotti. então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a diretriz, né, a diretriz americana de FA, que foi no final do ano passado, tá, em 2023, é a mais nova diretriz de fibrilação atrial que nós temos, tá? Por isso que o termo aí foi atualização de FA. Que o que tem de mais novo é o que a gente vai falar aqui agora. Nós vamos pontuar algumas situações. Foi até difícil, que nem a Raíra falou, foi muito difícil a gente ter que dar uma espremida aqui para dar tempo, né, de falar, que isso é um assunto muito extenso, mas pode ter certeza que o que a gente vai enfatizar aqui é o que vocês precisam saber no dia a dia. E antes da live, inclusive, a gente conversou, e se não tiver como terminar nessa live, a gente faz uma parte 2. O intuito aqui é vocês entenderem, saberem o que a gente vai falar. E se tiver alguma dúvida, né, Rai, pode perguntar a qualquer momento aí. A Raíra, no momento que ela achar melhor, ela repassa essa dúvida para mim e a gente vai conversando. Quando a gente vai falar de FA, só frisando um pouquinho essa introdução que a Rai fez, muito bem, inclusive, e complementando, a fibrilação atrial, ela pode causar instabilidade? Pode, e causa. Mas será que é ela a causa da instabilidade? É uma pergunta muito importante para se fazer. Isso aí é o dia a dia do arritmologista. A gente vê o pessoal na emergência, o pessoal na UTI, o paciente instabilizou lá, mas ele está séptico, ele instabilizou pela sepse, ele tem um ritmo de base, às vezes uma fibrilação atrial, e ele vai ficar taquicárdico, ele vai só aumentar a frequência cardíaca numa FA que já é prévia. Entendeu? Não está com uma FA instável. A causa da instabilidade foi aquela infecção, foi aquela sepse. Então, isso é importante para a gente tomar conduta. Nós não vamos agir diretamente na FA, e sim controlar a doença de base. Tá? Isso é muito importante. E uma dica Fazer um prática parênteses. aí. Deixa eu Oi? fazer um parênteses antes de você continuar. Claro, Eu claro. gosto muito de comparar assim, Então, gente. pode ir Imagina. complementando a qualquer momento. Boa. Eu gosto muito de falar assim, gente, imagina, eu cito muito o caso do paciente que chega com IC descompensado. Então, o paciente, sei lá, foi pro Isso. churrasco, não tomou os remédios para não misturar remédio com bebida, aí não tomou os remédios, né? Foi pro churrasco, bebeu, comeu sal, aí pronto, fez um edema agudo de pulmão hipertensivo. E aí ele chega com FA de alta resposta. Gente, se fosse eu com edema agudo de pulmão hipertensivo,
com ritmo sinusal de base, eu ia fazer uma taquicardia sinusal. Por quê? Porque o cara tá se afogando no pulmão dele, ele tá em franco Exato. desconforto respiratório. Então ele vai chegar com 130, 140 de frequência. Se o ritmo de base dele for um ritmo sinusal, ele chega com a taquicardia sinusal. Mas o ritmo de base dele é FA, então ele faz uma FA de alta resposta ventricular. Ele faz uma frequência, uma FA com a frequência de 140. Mas não é que a coitada está causando a instabilidade, que aqui a insuficiência cardíaca é uma instabilidade. Não, é a insuficiência cardíaca que está causando essa FA de alta resposta. Quando eu corrigir a insuficiência cardíaca, a frequência dele vai baixar para o 100, por exemplo. E vai ficar no ritmo de FA dele que ele tem, 90, 100, mas no ritmo de FA. Então, basicamente, ele partiu de um ritmo de FA. Ele não vai reverter para o sinusal para fazer ataque cardíaco sinusal. Não, ele, com FA, ele eleva a frequência. Então, acho que fica fácil do pessoal entender quando a gente faz essa Exatamente. comparação. Mas siga lá. Por isso que uma das partes mais importantes de um plantão é a passagem. Porque se você está pegando um plantão, tem um paciente lá, por exemplo, na UTI, né? E aí você já sabe que ele tem um ritmo de base, uma FA. Então aquilo ali é importante. Agora, se você não sabe esse paciente, às vezes fica até mais difícil, né? Mas geralmente a admissão, principalmente em unidade cardiointensiva, a primeira coisa que a gente faz do paciente quando entra no leito ali é tirar os sinais vitais e um eletrocardiograma, né? Então é importante ter esse ritmo de base até para a gente saber quando ele vai aumentar ou não a frequência. E falando sobre o primeiro tópico aqui, sobre a prevenção, né? E modificação dos fatores de risco, tem uma classificação que a diretriz mudou um pouquinho em relação à diretriz anterior, uma classificação de fibrilação atrial. Eu vou comentar porque ela faz parte desse tópico de prevenção e modificações dos fatores, que é dividir a FA em estágios, né? Hoje, nós temos a FA propriamente dita, que a gente conhece lá como FA persistente de longa duração, paroxística. Hoje ela pertence ao classe 3, ao estágio 3. Hoje a diretriz dividiu, uma outra novidade também, em estágios. O estágio 1 é basicamente aquele paciente que tem risco de desenvolver FA. Ele está cheio de fator de risco para desenvolver FA, mas não tem FA ainda. O estágio 2, ele é o paciente que tem o que a gente chama aí na prática de um átrio instável. É o que eles colocam na diretriz como uma pré-FA. É um paciente que faz muita taquicardia atrial, um paciente que faz muita extracistolia atrial, ou no eletro, ou no monitor, ou no exame de Holter, que é aquele monitor de 24 horas. É um paciente que tem alteração estrutural já no átrio. Então, assim, ele não tem a FA propriamente dita. Se você faz um eletro dele ali, vai estar sinusal. Onda P, precedendo os QRS lá, que vocês... Inclusive, nós vamos reforçar todos esses conceitos aí no curso de eletro da pós-graduação. O paciente com pré-FA, né? O paciente com FA propriamente dita, aquele ritmo irregular, com ausência de onda P sinusal, aquele ritmo todo irregular que a gente vê no eletro, eles classificaram como estágio 3. E aí vem 3A, 3B, 3C, 3D. O americano quase não gosta de complicar a nossa vida, né? Já tem pouca coisa para saber, mas é importante, porque às vezes na vida, no dia a dia, vocês, né, vão fazer uma discussão aí, principalmente vão fazer aí a pós da RAI para especializar, vocês vão lá, pós-graduado em cardiologia. Poxa, não ouvi falar dessa classificação de FA. Então é importante, pelo menos, já ter ciência que isso mudou também, porque até na hora de uma discussão, de uma passagem de caso, né, no dia a dia. O estágio A é a paroxística, o que a gente chama de FA paroxística, que é aquela que vem em crises, em paroxismos, né? Tem menos de 7 dias de duração. A persistente, mais de 7. E a persistente de longa duração, mais que 12 meses ou um ano, né? E o estágio 3D é aquela FA que foi submetida, ela foi tratada com uma ablação, tá? Para quem não sabe e quem já sabe, só reforçando, ablação é um procedimento que a gente usa aqui, o vaso aqui da virilha, aqui no membro inferior direito, sobe lá no coração e ataca ali a região da arritmia. A gente faz um mapeamento, a gente consegue visualizar ali através desse mapeamento o sistema elétrico do coração e a gente chega ali e consegue meio que cauterizar, que extinguir esse foco de arritmia. No caso da FA em si, o local mais comum de ela aparecer é ao redor ali das veias pulmonares. E aí tem dois tipos, né, de ablação, só fazendo um comentário aí para reforçar o conceito. Tem a ablação por radiofrequência, que é nada mais nada menos do que ir lá esquentar aquela região, e tem aquela ablação que é a crioablação, que é por congelamento, tá? Então a gente esquenta ou esfria aquela célula e acaba aí
extinguindo a arritmia, tá? E o estágio 4 é o estágio da FA permanente. Você e seu paciente chegaram no acordo, inclusive a diretriz enfatiza muito isso, toda decisão que você vai tomar, dividir com o seu paciente, compartilhar com o seu paciente, ver se ele está de acordo com aquilo também. É importante, a diretriz em vários momentos ela cita essa situação da decisão compartilhada com o paciente. Pronto, não dá para fazer mais nada. É um paciente com muitas comorbidades, o coração já está muito baqueado, vamos colocar assim, tem com alteração estrutural, um átrio gigantesco, tá? E aí a gente acaba por assumindo que esse paciente vai ter FA. Ah, então eu não vou fazer nada para FA. Vai sim, você vai manter o ritmo de FA, porém a gente consegue controlar a frequência e o principal, evitar que essa FA cause um AVC, tá? Que é até pior do que um paciente que não tem FA. O AVC na FA, né? Que é a anticoagulação, que nós vamos falar nos tópicos posteriores, tá bom? E falando em fator de risco, tá aqui é um outro subtópico. Deixa eu falar uma coisa. Se eu engrenar aqui, você me fala que é um assunto que eu gosto muito e eu vou falar. Não, pode engrenar, tô gostando de ouvir. Eu até tiro o meu microfone porque eu fico concordando, eu senão eu vou atrapalhar. Não, fica à vontade, entra até bom, eu tomo uma água aqui, você vai complementando. Não, só para recapitular, gente, aqui o raciocínio. Então, vejam, FA é a arritmia mais frequente. Qual é o grande problema de FA? Ah, o paciente sente palpitação, o paciente tem uma frequência alta, às vezes ele pode ficar instável. Tá, às vezes ele pode ficar instável, mas o grande problema, o que a gente realmente tem de problema de mais grave na FA é a formação de trombo, que pode embolizar e formar um AVC. Então, a gente, na FA, imagina, o paciente tem uma FA, então ele tem uma arritmia. Um problema é a arritmia em si, que o que pode causar? Sintoma, pode causar instabilidade, então a gente controla. E o outro problema é a comorbidade que está associada a essa FA. Ela forma trombo por alteração de coagulabilidade, né? Aquele fluxo sanguíneo, até de endotélio, forma a tríade de Bishop, né? Forma o trombo que pode soltar e fazer um AVC, e formar um AVC. Então a gente tem que evitar esse AVC. Muitas vezes tem paciente que você consegue reverter o ritmo de FA para o sinusal, que é melhor se a gente conseguir, mas tem paciente que não. Aquele que a gente não consegue, que foi como o Dr. Bruno falou aqui, mesmo que a gente não consiga reverter para o ritmo sinusal, mas a gente vai controlar a frequência, né? E a gente vai evitar o AVC. Então isso é o fundamental. Pode continuar. Importantíssimo, inclusive, frisar isso aí, né? Porque não é que vai deixar de fazer nada, eu vou deixar de controlar o ritmo. Mas a frequência cardíaca, se esse paciente ficar com frequência de 140, você não vai pensar, eu já combinei com ele que ele ia ficar em FA, então ele já está ciente. Não, ele vai ficar sintomático. Um paciente com a frequência de 120, 130, aos mínimos esforços, ele vai começar a cansar, começar a ter dispneia, palpitações. Não é a ideia, né? Você tem que dar qualidade de vida para esse paciente. E prevenir. Qual de frequência, doutor Bruno, numa FA? Olha, isso aí é algo polêmico também, inclusive tem diretrizes até que se contradizem um pouquinho sobre isso, mas assim, no geral, a gente aceita para paciente muito sintomático, a gente tenta controlar mais a frequência, em torno de 90 batimentos por minuto, e paciente que está assintomático, a gente tolera até 110. Então, uma média aí que a gente põe entre 90 e 100, sabe, por como tem esses dois valores, para sintomático, para assintomático, a gente acaba deixando entre 90 e 100, e o paciente estando bem de sintomas, é isso que importa, tá? Um paciente com IC, fração de ejeção reduzida. Vou piorar a situação. Exato. Aí eu tenho que controlar mais, né? É claro que isso aí é individualizado, né? A gente falou assim, no geral, né? Sim. Mas se é um IC com fração de ejeção de 25%, 30%, aí você tem que tascar beta-bloqueador nesse paciente e deixar ele mais próximo ali dos 50, dos 60 batimentos, tá? Isso é importante. A terapia sempre vai ser individualizada. Exatamente. A gente fala o geral, mas a gente sempre tem que lembrar de ver a particularidade de cada paciente, né? Exato, não dá pra gente bater um carimbo, FA abaixo de 110. Aí teu paciente tá lá com sintoma. Aí tu tem que baixar. Não. Pô, é o paciente com fração de ejeção reduzida. 110 tá muito ruim. Então, assim, tem que individualizar. Perfeito. Pode continuar. Exato, inclusive, apimentando aqui as coisas. Não, ótimo. É muito bom, foi muito boa essa colocação. Inclusive, isso aí a gente cansa de pegar no ambulatório. O paciente está com 80, 90 de frequência. Ah, tá, pelo número lá que está lá na diretriz, ok. Mas ele está sintomático, eu vou deixar ele daquele jeito? Não, eu vou aumentar a dose do beta-bloqueador dele, vou deixar mais próximo ali de 50, 60,
Ele tolerando bem aquele aumento, a gente vai deixar ele nessa frequência, que é a frequência que ele se sentiu melhor, né? Então, é claro que isso aí tem que individualizar, e ela pegou bem a insuficiência cardíaca, que é ainda a maior particularidade dentro desse tema. Então, quanto menor a frequência, desde que tolerada pelo paciente, melhor. E falando em AVC, que a gente comentou, né, a principal complicação aí e mais grave da fibrilação atrial, vamos para o item, podemos passar para o item 2, Rai? Tem alguma dúvida aí? Dá para Acho colocar? que tá bem fechado esse um. Agora vamos para mais temido aí, É, AVC. quando não tem dúvida, eu fico preocupado, Rai, porque eu não sei se a gente explicou bem, ou estão com medo de Galera, perguntar. dúvidas, mandem aqui. Ando confundindo Flutter com FA, qual a diferença? Que a resposta é Ou curta ou longa? perguntar isso para um arritmologista chega da angina. Não, não Mas, deixa ele ó, responder, não. Eu respondo, eu- porque aqui. Olha, não, mas é uma dúvida depende. que muita gente tem, foi bem colocado aí essa pergunta. Bom, como eu responderia essa pergunta? É o seguinte: se você estiver na sala de emergência e o paciente fizer um ataque à arritmia, e ataque à arritmia for causar instabilidade, sendo ataque à arritmia a causa da instabilidade, não importa qual é, você cardioverte. Se não for o caso, aí se ele estiver estável, né, ou se não for o ataque à arritmia que está causando a instabilidade do paciente, dá tempo de você, né, realmente olhar que arritmia que é essa. Claro, você vai dar o suporte ao seu paciente. O flutter, gente, aquele que é bem clássico, tem as ondazinhas F de flutter, serrilhado, que é melhor de você ver em D2, D3, AVF, que é a parede inferior, tá? E ele não chega na linha de base. Enquanto a FA, ou ela tem uns tremorizinhos, que são as várias ondas de ativação atrial, ou ela é mais linhazinha reta. Mas ela não tem os Fzinhos de flutter. Se você for ver de formação, a FA é do átrio esquerdo, o flutter do átrio direito, então tem essas diferenças também. E na prática, os dois, a gente tem que avaliar risco de AVC. Na prática, os dois a gente tem que avaliar controle, né, de frequência, avaliar risco de AVC, calcular o Chades-Vasque. O resumão que eu daria seria esse. Fala aí, Bruno. Tenta, se tiver mais alguma coisa para resumir. Sim, sim. Uma dica prática aí, eu não sei se ela falou em relação à conduta ou em relação ao eletrocardiograma, que às vezes pode confundir também. Mas no Flutter, né, a gente vai ver as ondas F ali mais organizadinhas, bonitinhas de ver. Inclusive, a gente vê melhor em parede inferior, D2, D3, AVF do eletro. Em V1 também é uma dica, se tiver com dúvida na parede inferior, olha V1, que muitas vezes V1 já dá. Em V1 a gente consegue também tirar alguns parâmetros ali para diferenciar. E a FA tem esse tremido da linha de base ali, a gente não consegue ver onda P, tá? O Flutter não, é como se fosse várias ondas P juntinhas assim, bonitinhas, e que a gente chama de ondas F. Então como é que eu diferencio? Às vezes na prática, se tiver com uma frequência muito alta, eu vou ter que controlar essa frequência primeiro, às vezes as coisas se misturam ali, você não consegue definir no cenário da emergência, mas é importante definir naquele momento num paciente instável, que nem a Rai falou? Não, você sabe que não vai mudar a conduta. Mas o Flutter é um circuito macro-reentrante, ele fica circundando todo o átrio direito. Tá? Então, conforme cada volta que ele dá ali no átrio direito, ele forma uma onda P, entre aspas, né, que a gente chama de F. Uma pesona, A FA não, ela que é a é uma F, né? pesona, é um pesão, é um Fão. Já a fibrilação atrial, não, são circuitos pequenos, micro-reentrantes, que a gente chama, ao redor ali, circulando as veias pulmonares. Então, são vários microcircuitos, por isso que fica toda desorganizada a atividade atrial. E, na prática, às vezes, nem sempre é tão fácil assim, mas esses macetes acabam ajudando a definir, a diferenciar os dois, tá? E tem uma tal de. Eu acho que essa é a maior dúvida que eu já vi assim, na emergência, inclusive cardiologista, às vezes tendo, alguns colegas assim, ficam meio, até nós da arritmia, a gente pega e fala, opa, pera lá, vamos olhar com mais cuidado. Que é a FA com flutter de condução variável. Tem um tal de flutter de condução AV variável, que ele é irregular. Aí você olha aquele eletro, ele está irregular. Uma dica prática que a gente. Ela falou aqui, Era do está falando que é sobre o eletro elétrico. mesmo. Agora entendi. Então pegou uma FA1 Flutter. Aquelas ondinhas P não vão mudar, as ondas F do Flutter e da FA, mas está irregular. Será que não pode ser uma FA? Uma dica prática, lógico que isso pode mudar. Às vezes a gente só vai conseguir definir um estudo eletrofisiológico, que é mapeando a atividade elétrica desse coração, Principalmente um
desses Flutter atos. tratado, né? Aí ele já fica mais Perfeito, diferente ainda. E flutter tratado, gente, é quando o paciente está medicado, né? Tá com beta-bloco, antiarrítmico, tá com alguma medicação. E aí ele já não fica naquela frequência 150 certinho, não fica bonitinho, exato. classiquinho. Aí confunde um pouquinho mais. Sim, mas desculpa, vai continuar. Não imagina. E o flutter, a gente brinca dentro da arritmia, que é uma arritmia matemática, uma arritmia que sabe fazer conta. O flutter, quando ele estiver irregular, geralmente ele vai manter uma proporção. Por exemplo, você vai ver um RR do outro 4 quadradinhos, aí você olha para o lado, está 2 quadradinhos, a distância. Aí você olha para um outro, tá 4 quadradinhos, outro 2 quadradinhos. Aí ele fica mais ou menos mantendo um padrãozinho, assim, a gente consegue ver, às vezes não tão exato assim, mas isso também ajuda. Agora, a AFA, ela é uma arritmia arrítmica, que a gente chama, que ela é toda irregular, não tem dessa de 2 quadradinhos, 4 quadradinhos, 6 quadradinhos, mantendo essa proporção matemática. A FA é 1 quadradinho, 8 quadradinhos, 4 quadradinhos, 3 quadradinhos, é todo bagunçado. Então isso aí também na prática acaba ajudando um pouco. É um recurso a mais aí para ajudar a diferenciar. Com certeza. E a gente fala, eu já ouvi falar assim, a FA ela é irregularmente irregular. Ela é muito Isso, bagunçada. Outra coisa do Flutter, exato. mesmo o Flutter com BAV variável, acho que o Bruno já comentou, né? Ele fica com aquelas ondinhas F de Flutter bonitinho, Fica. apesar que os QRS eles variam, eles mantêm a sua proporção ali, você vê que é um negócio organizado, né? É matemático, eu gostei É disso, né? matemática, Matemático. é uma arritmia Mas, matemática. mas fica aquelas ondinhas Fs que, né, assim, Fica. o clássico não vai na linha de base, não desce na linha de base. Então, dá pra você conseguir também, Dá viu? para diferenciar, assim. Às vezes quando está muita frequência muito alta que confunde um pouquinho. Mas se não dá para diferenciar assim, Outra, tendo esses macetes em mãos, tá? outra dúvida aqui, ó. Poderiam comentar sobre o Flutter 2 para 1? Obrigada. Vai lá, Bruno. O Flutter é o seguinte, até entra nesse conceito de arritmia matemática, né? Lembra que eu falei que o Flutter ele é um circuito macro-reentrante ali, ele faz uma volta no átrio, né? No átrio direito, principalmente, não passando pelo nó sinusal. A região que ele passa ali é o istmo cavo tricuspídeo, o mais comum, né? Pode passar em outros lugares também. Cada voltinha que o Flutter dá ali, que a onda do Flutter dá, e ela estimula o QRS, se estimular o QRS e descer pelo nó AV, toda voltinha que ele der, a gente fala que é um flutter 1 para 1. Ou seja, cada onda que ele tá gerando ali no átrio, ele está mandando para o ventrículo. Se ele está dando 2 ondinhas e cada 2 ondinhas gerando um QRS, descendo ali cada duas, uma desce, que uma das funções do nó AV é dar uma freada no átrio, né? Dar uma segurada, falar, átrio, você não vai mandar tudo que você quer lá para baixo, não. Se eu tiver aí com uma frequência de flutter de 300, eu vou É que tu, mandar me, 300 lá para baixo? tu falou de Flutter 1 para 1, eu já tava. Exato, dá medo, dá medo. E então, olha lá, geralmente a frequência do Flutter ali no átrio é 300. Imagina se mandar esses 300 batimentos lá para o átrio, lá para o ventrículo, perdão. Entendeu? Então, a cada 2 voltinhas ele manda um. Aí o ventrículo bate numa frequência de 150, que inclusive é um outro macete aí para o eletro, que haviam perguntado, uma frequência cardíaca aí de 150 com aquelas ondas, com todos os outros, né? Vamos juntando recursos aqui. Fala mais a favor de Flutter também, é uma outra dica, entendeu? Então, o Flutter 2 para 1 seria isso. Cada 2 voltinhas que ele dá ali, uma frequência rápida, cada duas ele manda uma, cada duas ele manda uma. Porque cada 2 ondas P's, que são F's, na verdade, é gerado um QRS. Então, Exato. divide Então, por 2. Se está a frequência de 300 ali, ele vai estar batendo o ventrículo a 150. esse Flutter 2 para 1 é o que é o clássico que a gente encontra. Tem até uma regrinha que diz, uma arritmia que é supraventricular, que tem uma frequência de 150, pensa em Flutter, né? Porque a arritmia supraventricular, né, o QRSzinho estreito, com 150 você teria que começar em Flutter. Claro, pode ser um ataque supra, pode ser, mas assim, para você ir pensando, né? Existe o Flutter ali. É muito comum confundirem ataque supra com Flutter e tudo mais. Então, o classicão do Flutter é isso aí. É justamente o 2 para 1. É a gente ter 300 de frequência atrial, né, esses Fs, essas ondas Fs, F maiúsculo, e 150 de frequência ventricular. Na FA, gente, Isso, a frequência é ainda muito mais alta, né? 400, 500, né? A frequência atrial. É tanto atrial. que, né, realmente é fibrilação, a frequência é tão alta que o átrio treme, né? E aí essa frequência é filtrada e passa menos para o ventrículo. Pode passar
menos a ponto de ficar 90 batimentos, mas pode passar menos a ponto de ficar 160 batimentos, né? Então, pode ser de alta resposta ventricular ou não. Isso falando da FA. Isso é todo irregular, né? O Flutter não, ele faz o circuito regularzinho e rápido, e cada 300 que bate ali vai bater 150 no ventrículo, porque tem esse retardo ali no AV também. Então acaba, uma relação aí de 2:1, né? Que a gente fala que é o mais comum. O E o Flutter é mais fácil chique. também de ver. É Oi? chique, É ele organizado, o organizado, Flutter. é matemático, ele é matemático. Tu pode pensar, tudo matemático é chique, né? Saber fazer conta é muito chique. Eu já fiz medicina até para correr disso. Aí foi fazer a ritmo, Aí oh, vai meu fazer Deus. arritmia, tem que voltar a estudar essas coisas, não tem como. Boa, vamos pro tópico 2. Gente, se tiverem dúvidas, vão botando aí. E assim que possível, eu já vou trazendo aqui, mas podem escrever as dúvidas. Isso. Flexibilidade no uso do Chades-Vasque. O que é o Chades-Vasque, doutor Bruno? Gente, então, Chades-Vasque é esse score que a gente usa. Por quê? O paciente tem lá um risco aumentado de AVC, tá? Então eu vou sair anticoagulando todo mundo? Ah, ele tem risco de AVC, eu vou dar um anticoagulante para ele então, para não fazer AVC? Não, então esse score aí serviu para direcionar para a gente. Tem algumas Isso porque comorbidades que se a gente sair anticoagulando todo mundo, aí o pessoal não vai morrer de AVC, vai morrer de sangramento. Então a gente tem que encontrar sangramento, o meio que é a termo. principal complicação, que aí é o Resbled, tem até uma situação aí do dia a dia que a gente vê, eu não anticoagulei o paciente porque o Resbled, que é o score de sangramento, estava alto. O Resbled, a prova para a vida, ele não contraindica a anticoagulação. Tá? Ele só vai falar assim, anticoagula, mas observa esse paciente, vai fazendo um controle aí de HB, HT, fazendo um hemograma, ver se não está tendo queda de HB, esse cara começou a anticoagular, fez um déficit aí focal, vê se ele não fez um AVC hemorrágico. Então, o Resbled vai falar que esse cara tem risco de sangrar, mas não proíbe a gente de anticoagular. Deixa eu E situar o e, pessoal aqui. Gente, recapitulando, lembra, a sim, FA é uma arritmia, ela é ruim por quê? Porque o paciente vai ter palpitação, porque ela pode causar instabilidade e porque ela pode causar AVC. Então a gente está falando aqui de causar AVC. Se a FA pode causar AVC, a gente tem que anticoagular, mas anticoagular todo mundo, alguns sangrariam sem benefício. Então qual é o paciente que a gente vai anticoagular? Para isso a gente usa score. O Chades-Vasque é um score que a gente vai juntar, vai pontuar as comorbidades do paciente e vai ver se sim. tiver um score alto, né, dependendo de homem ou mulher, a gente tem que anticoagular porque esse paciente tem alto risco de fazer AVC. Mas, Raíra, tem paciente que tem alto risco de fazer AVC, mas ele também não teria um alto risco de sangramento? Tem paciente que sim. A gente usa o Resbled para calcular o risco de sangramento. Então, a gente está falando aqui de dois scores. Um é o Chades-Vasque, que é para calcular o risco do paciente com a FA fazer AVC e aí indicar anticoagulação. E a gente está falando do Rasbled, que é um score para avaliar o risco do paciente sangrar. Não que ele contraindique a anticoagulação que o Chades-Vasque indicou, mas ele te deixa mais atento ali. Antes da gente entrar no Chades-Vasque, na verdade, existem algumas situações que a gente vai anticoagular a FA sem nem precisar do Chades-Vasque, né? Por exemplo, gente, uma situação que, se a gente pensar um pouquinho, a gente consegue chegar lá. Imagina, um paciente seu fez. Você chegou com um paciente para você com AVC isquêmico. Você viu que a clínica era de AVC isquêmico, você fez a tomografia, tava no tempo lá, né, nas 4 horas e meia, você fez a trombose e tudo. Aí você vai buscar as causas de AVC, né? E aí, pá, faz um eletro, já tem um FA. Pô, um FA com um paciente que fez AVC, cardioembólico. Cara, a pior coisa que um FA pode fazer é um AVC. Se o paciente já teve um AVC, tu vai esperar o quê para anticoagular? Então, isso é uma situação que você já anticoagula o paciente, por exemplo, né? Sim, sim. O Chades-Vasque ele te guia em uma boa parte das situações, mas tem que usar sempre o bom senso também. Por isso que é importante ter essa teoria, né, como base aí para a prática. Então, vamos lá, Rai, vamos falar cada comorbidade aqui. O primeiro C do Chades-Vasque é de insuficiência cardíaca. Um detalhe aí também, que já deu até polêmica isso, o paciente não precisa ter fração de ejeção reduzida, tá? Muitas vezes você vê colegas falando, insuficiência cardíaca tem que ter lá a fração de ejeção do eco reduzida. Não, se o paciente tem uma clínica de insuficiência cardíaca, pode ter, tem a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Eu já posso pontuar o Chades-Vasque com uma ICFEP, que a gente chama que é a sigla disso, tá? Para anticoagulação. Então, eu considero um ponto. Então, perguntando aí de quantos pontos, eu vou falar já já. Então, vou falar cada e vou falando quanto que pontua no score, tá? Então, C de insuficiência cardíaca,
um ponto. O H de hipertensão, tá? Então, hipertensão, paciente hipertenso, seja ela controlada ou não, ele é hipertenso, pontua mais um. O A de age, né? Idade, do inglês aí, age, idade acima de 75 anos, maior ou igual a 75 anos, aí já dobra. São 2 pontos, tá? Lembrar que o idoso tem mais chance ainda, tem mais comorbidades, tem mais chance de fazer AVC como complicação aí cardioembólica da FA. Então, a gente pontua 2. O D de diabetes, tá? Só que diabetes pontua um só. O paciente da RAI que chegou AVCzado aí na emergência, que ela fez um eletro, tinha uma FA, já pontuou 2. Então, um paciente com AVC, essa é de stroke, tá? Stroke e AVC, a gente pontua 2 pontos. Então, as variáveis que pontuam 2 no CHA-DSVASc são idade acima de 75 anos e AVC, tá? É tanto que quando a gente vai escrever o CHA-DSVASc, a gente escreve o CHA2, né? DS2 VASC. Então, vou escrever aqui para vocês, porque para a gente lembrar os que pontuam 2 pontos. Isso, uma boa, bem lembrado, Raia. É até bom que a gente fica com esse mnemônico aí na cabeça, já com aonde está o 2 para lembrar quem que pontua 2. O VASC e o V de vasculopatia, doença vascular, tá? Infarto também conta aqui no V, tá? O infarto é uma doença cardiovascular, lembra assim? É no vaso do coração. Então, se o paciente já é infartado, ele ganha 1 ponto por esse V, tá? O outro A é age também, mas, pô, já falou age lá atrás, né? E é de idade, só que agora aqui são os pacientes acima de 64 anos e menores que 75 anos, porque se for maior ou igual a 75, eu já sei que são 2 pontos. Então, aqui é 1 ponto só. E meu paciente de 70 anos, ele vai pontuar 1, tá? E o SC aqui no final de sexo feminino. Tá? As mulheres ganham 1 ponto também, só pelo fato de serem mulheres. 1 ponto também. Olha a lágrima escorrendo aí no rosto da Rai. Então, assim, a gente fez o CHA-DSVASc. Tá, e aí, quanto de pontos que eu preciso fazer para anticoagular o paciente? Para a mulher, né? Então, como a gente já viu que tem essa diferença, só o fato de ser o sexo feminino, então a gente dá 1 ponto a mais aí. Mulher acima de 2 pontos no CHA-DSVASc e o homem acima de 1 já tem indicação pela diretriz classe 1 de anticoagulação, tá? Ah, mas se for o homem tiver o CHA-DSVASc de 1, bem no meio ali, e a mulher tem um CHA-DSVASc de 2, aí é uma classificação que a gente chama de intermediária. É um paciente que tem um risco intermediário de ter um AVC. Aí o anticoagula ou não, esse paciente? Aí que vem a diretriz americana reforçar alguns conceitos aqui também, que é uma das novidades que as outras não batiam tanto em cima. Aí eu vou ver esse paciente. Eu posso anticoagular? Posso. Até porque a diferença nas outras diretrizes era que o paciente com a mulher acima de 2 e o homem acima de 1, só caía, a indicação era classe 1 de recomendação, né, o grau de recomendação lá. Aqui, o homem 1 e a mulher 2, o grau de recomendação é 2A. E 2A, vocês vão ver que tudo em cardiologia, vocês vão ver muito isso na pós aí da RAI, nas aulas, 2A é quase que uma indicação também para você anticoagular. Você não vai fazer se tiver algum problema ali naquele momento. Está com sangramento ali que eu preciso resolver primeiro. Aí eu vou resolvi o sangramento, tá ok, HB está estável, parou de sangrar, volta a anticoagular, gente. Senão ele vai morrer de AVC isquêmico, pelo contrário, tá? Então essa diretriz pontuar, se está no risco intermediário ali, tá, vamos seguir essa lógica. Mas vamos ver outros parâmetros também. Carga de FA. Por exemplo, esse paciente está fazendo muito FA, ele está FA o dia inteiro fazendo, eu posso fazer isso num Holter, que é aquele exame de 24 horas, na diretriz eles chamam de burden, né? Burden de FA é a carga de FA, a porcentagem de FA. Eu fiz um Holter nesse paciente, ele está o Holter inteiro fazendo FA. O átrio esquerdo, ele tem um átrio esquerdo doente, ele tem um átrio esquerdo aumentado, todo doente, ele tem aquele átrio esquerdo instável, que eu vi no Holter lá, que ele está fazendo, ele não faz toda hora FA, mas ele fez uma FA, ele está fazendo taquicardia atrial, está fazendo extrasístole atrial, parece que esse átrio está querendo evoluir para uma FA.
que a gente chama de instável aí, para quem perdeu o começo da live. Isso, eu queria E um só outro, pontuar isso, gente. Um átrio imagina, instável é um átrio que o ritmo do paciente é sinusal, mas ele mostra que ele vai fazer um FA. É isso, ele quer fazer um FA. Ele, ó, daqui a pouco eu tô fibrilando, daqui a uns meses eu já tô em FA. Aí como que a gente vê isso? Muita extracístole atrial, né, taque atrial. Então a gente vê que esse átrio tá indo no sentido de fibrilar, né? O átrio, então a gente chama de átrio instável, quer dizer, é um átrio que ainda está com ritmo sinusal na sua frente, mas que ele mostra que está se transformando em FA e futuramente vai ser um FA. isso. Tem dois parâmetros que a gente usa no Holter, tá? Só mais uma dica aí para vocês, que para a gente falar assim, pô, mas eu quero um dado objetivo, assim, para classificar esse ato de instável. Eu vi lá, mas tive dificuldade de saber se ele está instável ou não. A gente vê se ele tem um ataque atrial, um ataque cardíaco no Holter lá, acima de 20 batimentos, isso é classificação pela SOBRAC. Acima de 20 batimentos, ou extrasístoles atriais frequentes, que vocês, quem for estudar Holter, quando for ver o Holter, vai ver que a gente traz a classificação da quantidade de extrasístoles que tem, né? Então, extrasístoles atriais frequentes, que é acima de 30 extrasístoles por hora, no Holter, ou taque atrial não sustentada, mas acima de 20 batimentos, eu já posso falar que esse ato está dando sinais de instabilidade, está aqui uma Rai falou muito bem, está querendo virar uma FA ali. Então aí eu tenho por quê? Aí eu tenho mais subsídios, eu tenho mais recursos para escrever lá, para documentar que eu vou anticoagular esse paciente, tá bom? E um outro parâmetro também é o ProBNP, que é o peptídeo natriurético atrial, que a gente acaba usando, a diretriz americana, as outras não deixam tão claro isso. A diretriz americana tem um parágrafo lá que ela só comenta do BNP. Ela fala, se tiver um BNP muito alto, o BNP, para quem não sabe, é uma substância liberada ali no átrio direito, que é quando o átrio está congesto, vamos colocar assim, numa IC, por exemplo, o átrio ele se distende. Distendido. Isso, distendido. E quando ele está distendido, ele libera essa substância aí no sangue. Então, se o ProBNP, aí tem os valores de referência lá para a idade também, tudo, o NT-proBNP que a gente pode usar, que é o mais de maior acurácia aí, mas isso aí é um outro detalhe. Mas se vir muito alto, também é um parâmetro que eu falo, pô, ele já está com o átrio distendendo, ó, tem um parâmetro ali laboratorial também para falar que esse átrio pode estar com sinais de instabilidade. Então, é um outro parâmetro que a gente usa aí para anticoagular esse paciente. E outra, só para pontuar ainda esse tópico da flexibilidade, o Raio, não sei como que a gente está de tempo aí, dá para ficar mais um pouco? Um pouquinho, simbora. O pessoal vê aí, se tiver muito longo, vocês vão freando a gente. Dá para a gente terminar esse tópico 2 e ir para o tópico 3, talvez? Vamos para o 3. Gente... Aí o 3 eu já dou uns highlights do 4 e do 5, coisinhas que vão aparecer no 4 e no 5 também. Dá para a gente encerrar. A gente faz uma parte 2. Eu tinha até conversado com a Rai, que é muita informação e é bom. Não queria correr assim, jogar para vocês. Eu gosto de explicar. Essa nossa troca aqui de experiência, porque assim. É muito legal. É assim que se aprende, né, Rai? Exato. Eu pego muita arritmia no meu contexto de carga intensiva, de emergência cardiológica. Aí é bom ver também o outro lado, ver que eu tô fazendo certo, ó, porque aí tá batendo as coisas. A Rai sabe tudo isso que eu tô falando, viu, gente? Ela é humilde demais, mas ela já sabe tudo isso. Ô Rai, mas exato, essa conversa é sempre muito legal, né? Porque você tá lá sempre na unidade cardiointensiva, eu também faço muito plantão em unidade de terapia intensiva, unidade cardiointensiva. Então, e depois, ali você às vezes trata a parte aguda, depois no ambulatório, e o controle, e eu anticoagulo ou não, isso aí gera muita dúvida no dia a dia dos colegas, né? Então é importante frisar, e vocês vão sair pós-graduados em cardiologia, tem que saber isso, né? A função do especialista é saber isso. A ideia da pós-graduação é te ensinar com detalhes, falar o que os estudos mostram, inclusive eu vou mencionar outro estudo daqui a pouquinho, e ter o subsídio para trabalhar, para prática, para discussão dos casos com os colegas, né? Você anticoagulou esse paciente por quê? Tem que ter por que você anticoagulou. O ProBNP estava alto, Pô, mas o CHADS dele estava 1. Você vai falar assim, mas não é só o CHADS VASC que eu vou olhar. Pela diretriz americana agora, eu tenho respaldo para anticoagular esse paciente. Ele tem uma carga de FA grande, ele tem um átrio muito instável, o ProBNP dele está estourado. Eu tenho subsídio para anticoagular, então você tem que ter a teoria para ter isso na prática também, né?
Isso te traz muita E segurança, né? Porque você sabe que está segurança fazendo, você no sabe assim, plantão. que está fazendo o melhor pelo paciente, né? Baseado nas últimas evidências, atualizado. Então, assim, não é, eu acho que tem que anticoagular da minha cabeça. Não. Exato. Tá aqui o chá de Vascaíno, mas eu avaliei, tá aqui, tenho todas as referências, é atualizado, eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho segurança. E essa segurança, gente, ela vaza pelos poros mesmo. Os seus colegas médicos, os familiares, todo mundo percebe, a equipe percebe que você está seguro do que você está fazendo. Exato. Isso aí dissemina de uma forma, sim, impressionante. É a medicina baseada no que sei. Mas o que que você sabe? É a evidência. Exato. A mais atual. Não tem coisa mais atual de refibrilação atrial do que essa última diretriz americana, entendeu? E só para frisar um ponto aqui da diretriz, isso ajuda também no seguinte contexto, Rai. Olha só, gente. O Charles-Vasque, ele menciona uma comorbidade. Vamos lá, vamos pegar a que a diretriz fala mais, que é a hipertensão. Legal. Será que um paciente hipertenso controlado, tomando só losartana, vamos dar um exemplo prático aí, ele tem o mesmo risco cardioembólico de um paciente hipertenso, todo descontrolado, que usa 3, 4 classes aí de antihipertensivo e mesmo assim às vezes não regula a pressão? O que que É vocês óbvio que não. acham, gente? Tá? Mas não deu para ouvir. O que que Não deu vocês para ouvir. O acham, que vocês gente? acham? É o Ó, mesmo risco, sim ou não? Escrevam aqui no comentário. Um paciente que está super controladinho, com um remedinho só, um BRA, versus um paciente que está com 3, 4 classes descontrolado, pressão lá em cima. Será que o risco cardiovascular é o mesmo desses dois pacientes? Isso mesmo, gente. Não é ó, o mesmo. É tanto que quanto maior a pressão, quanto maior o estágio de pressão, estágio 1, estágio 2, estágio 3, maior o risco cardiovascular. Um paciente que tem uma pressão normal com um pré-hipertenso, o pré-hipertenso já tem um risco cardiovascular maior. Aí não trata o perfeito. pré-hipertenso? Trata com modificação de estilo de vida, dieta, atividade física. Quando chega no hipertenso grau 1, os pacientes dizem muito isso no consultório. Ah, doutora, eu tô só 14 por 9, pra que tomar remédio? Calma aí, né? Quanto tempo que ele tá 14 por 9? Já fez a modificação e tudo? Tá... Não, eu tenho que tratar, não dá. Você tem um risco cardiovascular maior do que quem não tem. Então, quanto maior o estágio da pressão, maior o risco cardiovascular. É por isso que a gente trata com remédio, para baixar esse risco cardiovascular. Então, é claro que um paciente bem controlado da pressão, ele tem um risco cardiovascular muito mais baixo do que um não controlado com um monte de medicação e ainda assim está descontrolado. Exato. Esse risco cardiovascular e também o risco cardioembólico dele de ter um AVC, a gente sabe que é diferente, né, Raíssa? O cara que está lá muito tempo hipertenso, com várias classes de antihipertensivo, ainda mesmo assim com variações pressóricas importantes, ele vai ter um átrio mais doente, ele vai ter uma sobrecarga de pressão ali no átrio maior, ele vai gerar uma doença estrutural ali naquele átrio com mais facilidade. Então ele tem um risco cardioembólico maior. Só que o Chades-Vasque, ele pontua hipertensão 1 ponto. O cara que é hipertenso, ele vai ganhar 1 ponto, estando controladinho com BRA, com losartana, e o cara que é hipertenso, que toma 4 classes de antihipertensivos lá, que ainda a pressão está desregulada, ele também vai ganhar 1 ponto. Mas será que o risco é o mesmo? Lógico que não. Isso a diretriz traz para a gente. Por isso que tem esses outros parâmetros. Eu vou olhar o cara hipertenso, tá, ele ganhou 1 ponto pela hipertensão, mas como que tá essa hipertensão? Nossa, tá toda bagunçada, toda desregulada, usa vários antihipertensivos, tá com ProBNP alto, tá com uma... Entendeu? Então, tudo isso a gente vai avaliar na decisão de anticoagular, coisas que as diretrizes anteriores não frisavam, né? Eles falam assim, ó, hipertenso, 1 ponto. Mas será que 1 ponto é o mesmo risco o cara que está descontrolado com o cara que toma um BRA? Obviamente não. Eu acabei dando a resposta aqui sem querer, a gente podia ouvir a opinião do pessoal. Mas eles Então, responderam aqui, vários responderam teve uns que aqui. falaram aí, né? Eu estava vendo aqui. Então vamos falar do... Pode passar para o próximo tópico, Rai? Controle de ritmo precoce. Olha lá. Controle... Como que Você manda solta esse uma... joinha aí? Eu não sei. O meu computador e meu celular estão fazendo isso. Às vezes, estou numa reunião Olha só. séria. Aí Ah, vem você um vai me ensinar isso negocinho, depois. coração. Ele manda coração também. Olha só que legal. Ele respondeu para mim aqui. Pode continuar, continua. Gente, controle de ritmo precoce. Então, isso aqui é o seguinte. Outras diretrizes já falavam também sobre isso, tá? O que é mais importante para o paciente? Controle num cenário ambulatorial.
Agora vamos falar não só na emergência lá, você já cardioverteu o paciente ou você controlou a frequência. Uma coisa que eu quero pontuar que é muito importante, se eu não me engano, a Rai comentou no começo da live, e eu vejo muita dúvida nisso. Cuidado com o tempo de sintomas. Cuidado com o cara que chega e fala assim, doutor, comecei a sentir que tem umas 2 horas. Aí é um vozinho de 80 anos, 78 anos, 80 anos. Ele começou a sentir há 2 horas, aí você vai, não, pela diretriz, é menos de 12 horas. Nossa, menos de 12 horas ainda, nem as 48, é menos de 12 que a diretriz do ESC trouxe lá, menos de 12 horas eu posso cardioverter. Cuidado, porque muitas vezes esse paciente ele fica mal acomodado com aquela frequência, com aquela FA, e ele acha que não tem sintomas ou não consegue identificar. É um paciente que é um falso assintomático, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Se o paciente está estável, principalmente, pelo amor de Deus, deixa quieto cardioverter aquele cara, interna ele, deixa que nós cardiovertemos depois, ou vamos avaliar a possibilidade de cardioversão, mas cardioversão hoje, gente, tem que tomar muito cuidado, tá? Não se apeguem nesse tempo de sintomas, porque a gente, para a prova, por exemplo, você vai ouvir muito falar, menos de 48 horas, hoje menos de 12 horas de sintomas, então uma FA menos de 12 horas eu estou segura a cardioverter. Será? Se esse paciente tem um trombo lá, você cardioverteu ele desnecessariamente, foi-se embora, às vezes, um CRM, um tempo longo de estudos por conta de uma conduta Por um errada. Você foi minuto. iatrogênico. 1 minuto. Você acabou com a vida do paciente, porque AVC tem alta mortalidade. Muita. Se não morrer, tem alta morbidade, o cara vai ficar acamado. Porque AVC cardioembólico por FA é muito mais grave. É Você pior. acabou com a vida daquele paciente, daquela família, acabou com a sua vida, a sua carreira. Porque você fica conhecido como médico que fez isso, causou iatrogenia. Então, esse tema, para mim, assim, ele está sempre em voga. Meus alunos sabem isso de cor. Gente, a pergunta certa, sempre a pergunta certa a ser feita. O paciente chegou com FA. A pergunta certa a ser feita não é faz quanto tempo? Não! Exatamente pelo que o Bruno falou. O cara pode estar se limitando pelo FA, ou tem um FA que não estava causando sintoma ali, ou ele não interpretava como sintoma oligossintomático, às vezes assintomático. Muito Um mais um falso cansaço que ele achava assintomático. que era do cigarro dele quando ele fumava. Ele falou, deve ser os pulmões, que eu Exato, muito fumava. mais um falso É o assintomático, ele atribuía outra falso coisa. assintomático. E aí ele, em algum dia, por qualquer que seja o motivo, ele fez uma FA de alta resposta e chegou para você. Tem 2 horas que eu comecei essa FA. A pergunta certa não é faz quanto tempo. A pergunta certa é causa instabilidade? Essa é a pergunta certa. Então, o algoritmo que a gente segue, quem se move ganha move, avaliar critérios de instabilidade. Se o paciente vem instável, é a FA a causa da instabilidade, aí eu estou autorizado a cardioverter esse paciente. Por quê? Porque eu estou te dizendo que a FA vai matar o paciente nos próximos minutos. Gente, isso geralmente é uma FA de 220 batimentos e o paciente hipotensão rebaixado. Então, essa FA vai matar o paciente. Então, eu tenho que interromper a FA antes da FA matar meu paciente. Aí eu cardioverto. Ah, e se soltar um trombo? Aqui valeu a pena correr o risco. Porque eu prefiro um paciente vivo com AVC do que um paciente morto sem AVC. Vocês entendem como, quando fica claro com o que vocês estão lidando, vocês sabem avaliar risco-benefício, só vale a pena eu cardioverter se a FA for matar meu paciente. Se não, não é para cardioverter, criatura. Deixa, aí que o doutor Bruno falou, deixa pra gente. Por quê? Ah, Raíra, quer dizer que se tu cardioverter, tu não solta um trombo? Não, não é isso que a gente tá dizendo, não. Ah, o Não. cardiologista tem a mão divina, né? Não, é porque a gente vai fazer eco transesofágico, a gente vai avaliar tudo antes de cardioverter para cardioverter com segurança. Então, para você que está na emergência, é o seguinte: essa FA tá, vai matar meu paciente? Vai, você cardioverte. Porque vale a pena correr o risco de fazer um AVC. Não vai? Meu, tu tá de boa no teu plantão, o paciente tá com FA estável e tu faz um AVC nele. Ó, a confusão que tu trouxe para ti. Perfeita. Exatamente isso, Rai. Não, e que confusão, e é uma iatrogenia, né? Você acaba, é um erro médico, às vezes, você fazer tomar uma conduta dessa. E uma coisa também, Rai, que eu já vi mais de uma vez na emergência, isso tem que tomar muito cuidado, gente. Eu vi algumas vezes, mas é a diferença da água para o vinho. A Rai falou, quando o paciente interna, ele vai fazer um eco transesofágico. É um ultrassom que a gente faz do coração, é igual uma endoscopia. O eco transesofágico, a gente entra lá com o ultrassom, com a cânula de ultrassom, e vai lá no átrio esquerdo. Ele fica na região do esôfago, próximo ao átrio esquerdo. Por quê? É ele que enxerga o apêndice atrial esquerdo, que é onde se forma a maioria dos trombos. Por que eu estou reforçando isso aí?
Eu já vi nas visitas de arritmia, nos plantões de arritmia que a gente faz muito, o, o cara tinha um eco transtorácico. Ah, doutor, ele fez um eco transtorácico semana passada. Aí o eco transtorácico não tinha nada. Você olhou, o eco a paciente trouxe, ou o acompanhante trouxe lá, não tinha trombo. Mas o eco transtorácico não te dá a garantia que o paciente não tem trombo de fato. Então não vai cardioverter o paciente baseado no eco transtorácico. Ah, meu serviço não tem eco transesofágico, vai o transtorácico mesmo. Transtorácico, infelizmente, não consegue ver, só se for um trombão muito grande. E eu já vi colegas laudarem assim, conforme dados clínicos, sugiro complementação com o eco transesofágico, tá? Então, não cardioverter o paciente confiando no eco transtorácico e não cardioverter confiando no tempo de sintomas. Jamais, porque tem muito falso assintomático, tem muita adaptação. Às vezes o vozinho está daquele jeito há 10 anos, então para ele aquilo lá é normal, mas não. Ele falou que piorou há 2 horinhas lá, você vai lá e dá um AVC para ele de presente. Então, tomar muito cuidado com isso. Exato. Ó, além de que, Oi? já aqui um comentário, já vi paciente com FA crônica, anticoagulado, embolizar. Exato. Então, assim, se até o paciente, que a gente. Aqui é o doutor Helder, ele é aluno da mentoria, aluno da pós, vai dar uma aula na pós também para nós. Ah, é? E Legal, o Helder. Helder é um grande Bacana, defensor prazer. também. Aí, é Helder, Bruno Helder. Prazer, Helder. Obrigado por estar presente aí na nossa live. O Helder, ele é um grande defensor dessa nossa máxima. Meu, pelo amor de Deus, não pergunta quanto tempo de FA, porque não é essa a pergunta. Então, gente, tem paciente, tem trabalhos que mostram isso, que o paciente com fibrilação atrial, anticoagulado, forma trombo e faz Prazer. AVC, entendeu? E a gente tem que tomar algumas outras condutas, às vezes a oclusão da apêndice atrial, tem algumas coisas que a gente faz. Então, assim, se imagina, se até o anticoagulado faz AVC, imagina o que não tá, minha gente. Pra que tu vai mexer com o que tá quieto? Vai piorar o plantão pra ti, criatura. Vai piorar tudo. Vai ser confusão, o Não se paciente grave. complique. Não se complique, o paciente vai ficar grave, pode morrer, a família vai questionar, eles estão certos, porque você errou em cardioversão FA que não tinha indicação. E a cardioversão, gente, é química ou elétrica, tá? Existe sim você fazer, por exemplo, a amiodarona e reverter um ritmo de FA para sinus é mais raro, né? A cardioversão reverte na hora. Mas é possível sim, a amiodarona, se eu botar uma amiodarona EV ali, é possível ela reverter o ritmo de FA para sinusal e isso soltar um trombo também. Isso também é possível. Exato. As duas, a cardioversão no geral, né? Cardioversão Então a química ou pergunta elétrica. sempre quer gravar uma frase para perguntar no paciente. Ah, eu estou na emergência, está corrido aqui. O paciente chegou com a frequência alta. Esse paciente está instável pela FA. E você viu que é uma FA, é um ritmo irregular. Ele está instável pela FA. É a FA que está causando instabilidade? Aí sim, aí tem que correr o risco. Senão ele vai morrer pela FA e não pelo AVC. Então, assim, para você cardioverter FA, tem que valer a pena o risco de fazer um AVC nesse paciente. Pensa que é teu pai aí. Cara, FA vai matar meu paciente? Aí, ó, eu vou contar um caso, Ah, o Helder falando aqui, no mexe no vespeiro, exatamente, Isso, Helder. exatamente, Eldo. Helder é meu xodózinho, meu amorzinho, é meu aluno. Posso nem falar muito, senão os outros vão ficar com ciúme. Eu amo todos a mamãe ama. Bom, eu já estava começando aqui, já Até estava. aqui tem Já amor para tá. todos. E uma dúvida aqui Não, da O Helder eu vou adicionar ele depois. Pronto, Adiciona eu aí, Helder. já se Bruno Pinotti adicionem. lá. Uma dúvida sobre instabilidade que se aplica a muitos tópicos. Paciente apenas com dor torácica e dispneico, mas hipertensão alerta, eu considero instável? Então, os critérios de instabilidade diante de BRAD ou taquiarritmia vão além de hipotensão. Na verdade, toda manifestação de baixo débito devido a essa BRAD ou TAC é um critério de instabilidade. Então, por exemplo, o paciente com taquiarritmia. Se o paciente está com ataque arritmia e está com a dor torácica isquêmica, significa que essa taquiarritmia está atrapalhando a ponto de não gerar um débito suficiente para preencher, para perfundir bem coronária e dar dor torácica isquêmica. Ou essa Exato. taquiarritmia está causando, por exemplo, uma TV, que é a pior, né? Taquicardia ventricular. O coração ele contrai ordenhando sangue para os vasos da base. A TV não, surge de outro lugar. Então ele não tem essa contração adequada. E aí você não consegue jogar sangue para frente, aumenta a pressão para trás, retrogradamente. Ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, capilar pulmonar causa congestão. Isso é um critério de instabilidade.
né? Sinais de insuficiência cardíaca aguda. Ou alteração aguda do estado mental, não está tendo débito, não está jogando sangue para o cérebro. Ou o clássico que é a hipotensão ou outros sinais de choque. Não está tendo débito, não está perfundindo periferia. Então, na verdade, instabilidade, isso serve para as brades também. Instabilidade, gente, é Exato. quando essa arritmia, seja TAC ou brade, ela está comprometendo a perfusão tecidual, seja de cérebro, seja de coronária, seja geral, né, causa hipotensão e hipoperfusão tecidual, ou Exato. atrapalhando o esvaziamento e, né, eu digo muito, acumulando para trás, mas é aumentando a pressão de enchimento para trás, causando congestão pulmonar. Então, sim, todos eles são critérios de instabilidade, tá? Então, a gente tem Toma que ir muito além cuidado, da hipotensão. exatamente. Até porque, Rai, desculpa, acabei te cortando, Não, mas a dor torácica tem que ser bem avaliada, tá? Já viu uma dor torácica lá tipo D, uma dor muscular, uma dor. Não, não vai sair cardiovertendo, é uma dor isquêmica, uma dor anginosa, uma dor tipo A, tipo B. É uma dor que o coração está sendo mal perfundido, ele está tão rápido que ele não está conseguindo. O coração, as coronárias são perfundidas na diástole, né? Então, a frequência cardíaca está tão alta que ele não está fazendo uma diástole efetiva, não está conseguindo irrigar as coronárias ali. Então, está tendo um déficit de perfusão ali tecidual, que é isso que vai gerar uma dor típica, tá? Já peguei pacientes com dor, uma dor aleatória, uma dor no ombro aqui, ele tinha uma artrite, alguma coisa osteomuscular aqui, e já queriam comprar como uma dor torácica, porque ele chegou taquicárdico com frequência de FA, com um ritmo de FA. Então tem que caracterizar muito bem essa dor. eu vejo muito E frequente, inclusive meus alunos. Ai, desculpa, termina, vai. não imagina, não imagina. Eu ia complementar falando assim, tem que tomar muito cuidado com a conduta que você vai fazer para cardioverter, aí você põe sinais de instabilidade, aí depois, sempre fácil também, né, ser o médico do dia seguinte, tem que tomar muito cuidado. O médico do dia seguinte adora também falar mal do cara que está ali na O melhor é emergência atendendo. quando você é o médico do dia seguinte, você mesmo. Você, porra, não vi isso. Exato. Ai, tu vê. Então, aí que é Mas é porque a triste. gente não se perdoa, né? Pode ser um detalhezinho, rapaz, esqueci de reconsiderar Passa, esse tanto. remédio aqui. Mas você não se perdoa. Mas Não, a desculpa. gente se cobra muito, a gente estuda muito, a gente atualiza muito, a gente acaba se cobrando muito, né? É igual, gente, eu ia complementar com a conduta da anticoagulação no AVC, só para reforçar o conceito. Você, às vezes a pessoa, eu vejo, muita gente tem medo de anticoagular. O cara tem um Chades-Vasc lá de 6 e estão lá com medo de dar um anticoagulante para o paciente. Aí faz Ah, não, subdose espera ele passar às vezes. Ah, é vozinho. Aí não tem subdose, porque indicação, não tem idade é, para corrigir, corrige. Né? entendeu? Tem que fazer, não adianta. Se for dar subdose, é melhor nem dar. Ele só vai estar correndo o risco de sangrar sem o benefício da anticoagulação propriamente dito. Então tem que ser feito, tem que avaliar a função renal, a idade para ver alguns anticoagulantes, né? A gente pode até fazer uma live sobre isso, é um tema que eu também gosto muito, sobre os anticoagulantes. A posologia deles, o Lixiana é dado uma vez ao dia, a Pixabana já são duas. Então tem que ver, tem que seguir certinho isso aí, senão o paciente vai estar tomando remédio, ganhando risco adicional de efeito colateral e sem benefício nenhum. E só para frisar essa parte, muita gente tem. O Helder, eu já quero morar nessa discussão. Obrigado, Helder. Gente, você anticoagular, fica com isso na cabeça. Você anticoagular um paciente e ele sangrar, é uma complicação que pode acontecer. Você não anticoagular um paciente que teria indicação é negligência. Você foi negligente, ele tinha indicação de anticoagulação, você não anticoagulou por medo dele sangrar, que seria uma eventual complicação. Ele fez um AVC isquêmico porque não estava anticoagulado. Você foi negligente e iatrogênico até, né? Foi uma conduta errada. Entendeu? Então, a nossa ideia aqui é ensinar o certo e tirar o medo. Não é para ter medo de anticoagular paciente, não. AVC isquêmico mata, e se não mata, deixa o cara numa cama, deixa o cara lá hemiplégico, acaba com a vida do cara, né? Do paciente. Exatamente. Tem muito, E eu falo muito isso quando é infarto com supra, que as pessoas têm medo de trombolizar. Eu digo, gente, tem um medo de não terror, tem um trombolizar. Esse paciente terror vai disso, pegar morrer um agora supra. na sua mão. Exato, é a maior O causa de cara morte no já Brasil e sai no dali com uma mundo. fração de 30% porque não foi devidamente cuidado. Isso, É, isso aí é um terror. Quando eu vejo isso, eu chego a anginar também. Bruno, olha, eu fico com vontade de chorar. E eu falo pro pessoal que, gente, não é raro, tá? Você faz uma Infelizmente, não UTI é raro. cardiológica, vem vários casos. Ah, o IAM sem supra, chega pra você um supra evoluído. Aí você vê a fração de ação. Olha, eu me emociono real. Eu penso em tudo que o paciente Não. perdeu, entendeu?
de tempo de vida, Nossa. Então, assim, gente, a gente que Inclusive, você pega esses pacientes contou a na história, UTI. né, Rai, do seu Ah, vou amigo, acho que recentemente contar. aí. Poxa, Ah, que situação. Eu me sensibilizei com aquilo também. Que nossa, situação, toda vez né? que eu conto, eu choro, porque assim, você imagina, né? Quantas pessoas a gente pode salvar, ajudar Ave a Maria. salvar mesmo com conhecimento, cara. E às vezes a gente fica cheio de, não vou fazer isso, será que é o momento? Gente, é o momento, você é médico, é o momento de se mobilizar, ir lá, aprender, né? No nosso Por caso, se isso, divulgar muito, mas aprender mais também para divulgar mais também. por isso que é E no caso importante a de gente estar sempre estudando. A ideia da pós é justamente essa, é fazer você aprender, você estudar com os melhores professores, os melhores diretrizes, tudo que há de mais atual, para quando você estiver lá frente a frente com o paciente, com o familiar, você fazer a conduta correta, né? perfeito, perfeito. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E O Rai, e só concluindo, tipo claro, assim, muitas vezes o pronto-socorro ele dá uma falsa sensação. Gente, eu vou falar aqui do coração, porque eu já passei por isso. Ele dá uma falsa sensação que você tá conseguindo. Olha, isso aqui é pesado, mas é de coração, viu? Porque eu já passei por isso. Quando você atua no pronto-socorro, te dá uma falsa sensação que você está ajudando aquele paciente. Porque você vê o paciente naquele momento e você até acha que ajudou aquele paciente. Mas o paciente vai para UTI ou o paciente vai embora e volta. Se você faz esse pronto-socorro uns dias seguidos e vai olhar a evolução do paciente, você vê o tanto de coisa que acontece. Tem paciente que volta, tem paciente que não evolui bem. E aí você fica, cara, eu achei que estava ajudando um monte de gente e, na verdade, nem todo mundo se salvou como eu pensei. E quem que vê isso? Quem está na UTI. Quando eu fui pro lado da UTI, eu vi o tanto de paciente que vinha com a hipótese, a pessoa achou que estava tudo certo e chega pra gente, ó. Não, na verdade não era isso. Na verdade o buraco era mais embaixo. Na verdade esse sinal, esse sintoma, essa alteração no eletro não foi reconhecida. Então, assim, exatamente. a maioria. Eu vejo isso dos dois lados, Rai. Eu faço ainda, né, plantão em emergência cardiológica e a gente vê isso muito, né, os dois lados. Depois, quando você pega um paciente na UTI que não foi trombolizado, que não foi feita a conduta correta ali, é muito ruim porque às vezes ele perdeu o time da vida dele. Não, total. Era o tempo que você tinha de tentar resgatar, de fazer alguma coisa ali, você É não o fez. que eu falo é o que eu falo muito aqui, gente. Eu, doutor Bruno, o Helder, nós que estamos na UTI, a gente vai ter os recursos, mas o paciente chega com 4 dias do infarto com supra, a gente pode ter todos os recursos do mundo. O maior recurso a gente não tem, e você tem, que é o tempo. O o paciente chegou para tempo você de. com 1, 2, 3 horas de dor, ele tem todas as chances. Agora, ele chega para mim, chega para gente com choque cardiogênico por um infarto com supra anterior não reperfundido, um choque cardiogênico já evoluindo, ele está em 90% de chance de mortalidade. A gente vai lutar Isso com dói, hein? tudo, mas a gente vai lutar por 5 a 10% de chance. E a nossa, assim, o sentimento é de muita impotência, porque o que a gente tem já não serve mais, a gente tinha que ter o tempo, e você A tem que ter arma isso. maior que a gente poderia ter é o tempo e a gente não estava lá na hora. Então é Então, por isso por que a isso que gente é está aqui. importante, Exato. exato, Para que e vocês por isso que é tenham esse, importante, esse acesso. Pode falar. o Rai, até para quem não estava aqui no começo da live, né? Eu vou lançar um curso, chama ECG no ato, tá? O lançamento vai ser agora mês que vem, mais ou menos no meio do mês. A parte de coronariopatias, eu estou frisando muito isso. Muito o Supra, porque muita gente não sabe reconhecer um Supra no eletro. Isso aí, você está dando plantão numa emergência e não saber reconhecer um Supra é muito grave. Você pode acabar com a vida do paciente. Então, isso é muito importante saber reconhecer, saber o tanto que tem que estar suprado, tem as particularidades lá de V2 e V3, quando que eu vou pedir um V3R, V4R, um V7, V8, quando que eu vou. Nossa, ele está com tudo para infarto, esse paciente, está com uma dor muito típica. Vamos seriar o eletro, vamos buscar derivações fora daquelas 12 padronizadas que a gente conhece, entendeu? Então isso aí nós vamos frisar bastante na pós, né? E no curso. Então é importante, porque é o que mata, é o que se não matar vai tirar a qualidade de vida do paciente. É um cara que às vezes era jovem, hoje não vai conseguir mal andar direito, que vai cansar e vai tomar 5, 6 ou mais medicamentos por conta de uma falha ali do atendimento na emergência, com você que tinha sua melhor arma, que era o tempo. A gente trabalha em hospitais que tem todo o recurso, mas a gente não tem o tempo hábil ali para fazer o tratamento do paciente. Não foi a Por gente que isso, recebeu gente, ele, né? aproveitem as
oportunidades. Tá aí o curso do Dr. Bruno, tá aí a pós-graduação de cardiologia. Ó, o Helder falando aqui. Os Deckers sabem. É que o nosso método é o método Deck, né? Então, Becker, André e Helder, Deckers. Vamos falar Deckers agora, mas rapaz, Becker, stop, os Deckers gostei. sabem. Domínio e Então, emergência cardiológica, exato. importantíssimo. Exato. Então, gente, aproveitem. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente está discutindo aqui nessa live. Para isso que o doutor Bruno colocou esse curso de eletro, para isso que eu estou abrindo aqui essa pós-graduação de cardiologia, para que vocês possam saber exatamente o que fazer. E a gente está falando da maior causa de morte no Brasil e no mundo, que é o infarto. Tá? Então, assim, doenças Exato. cardiovasculares são a principal causa de morte. Primeiríssimo é o infarto. Olha o Helder aí, olho de águia. Muito bom, vamos encerrando então. Gente, já passou mais de uma hora. O Helder, amo Foi contar uma quadradinhos. hora. A vida do cardiologista é contar quadradinhos. Nem me fala. Tem até o compasso, né? Depois que faz a Aí arritmia, eu você tenho meu anda até com um compassinho compasso no também. bolso. Você Eu pensa que é tenho, só ando. coisa de arritmologista, doutor Bruno? Eu tenho o meu compassinho também. Não, tem que ter, às vezes, aquele suprinho ali, um compassinho ajuda. E, Rai, para finalizar, posso só finalizar um tópico aqui que eu marquei e a gente encerra, porque o pessoal tá doido para fazer o sextou aí, né? Bora, até eu já testei aqui. Simbora. Brincadeira, Não, tô agora. brincando. Já já o próprio Instagram vai desligar a gente aqui, ó. Não, é só para finalizar esse tópico, né, que eu comecei, que a gente quer que abriu uma discussão muito produtiva, inclusive, né, Rai? A gente acabou falando de vários assuntos aí derivados da fibrilação atrial, que é controle do ritmo precoce que eu estava falando. O precoce não é que você tem que fazer ali na emergência ali com o paciente, a depender dos sintomas que a Rai falou. Mas o que que é? O paciente saiu dali, lá em 2020, no New England, o estudo é o EAST-FNET 4, chama... Oi? Eu parei e voltei. Não sei Ah, por quê. estava... Tem Desculpa, um vai, estudo... continua. Não, imagina. O estudo EAST-FNET 4, que foi feito em 2020, foi publicado no New England, ele mostra para gente o quê? Principalmente paciente, se ele for jovem, tá? Tiver tiver poucas comorbidades e uma FA de início recente, e recente na diretriz eles usam como menor que um ano, Uhum. eu tenho tudo para controlar esse ritmo. Eu tenho que dar uma chance para esse paciente controlar esse ritmo. Se for uma insuficiência cardíaca, então, mais ainda o controle de ritmo, passar esse ritmo para sinusal, o paciente vai ficar melhor, diminui mortalidade, diminui hospitalização, diminui desfecho duro também. Então, é importante o controle de ritmo. E para os próximos capítulos, o que a gente vai frisar agora, né, o que esse estudo FNET 4 aí lançou para a gente, é como é que eu vou controlar esse ritmo, né? E aí que vem o papel da ablação, que é da radiofrequência, ou por crioablação, que é esquentar ou congelar lá as células do coração. Mas isso aí vai ficar para um próximo tópico. Nós vamos fazer uma parte 2 e vamos encerrar essa parte, que foi uma discussão bem legal aí de FA. Mas era Gente, isso, sempre tentar dar um controle do ritmo para o paciente, sempre tentar pelo menos uma vez deixar ele em sinusal, a gente tá? tem essa máxima, né? Pelo menos uma vez tentar deixar o paciente sinusal. E aí a gente faz com todo o critério, né? Anticoagula o paciente, faz o eco transopático, etc. O ritmo Isso, sinusal sempre é melhor. O que a gente não pode é ficar insistindo no ritmo sinusal, por exemplo, num paciente que a gente já viu que não vai manter, né? Que aí às vezes ele fica mais sintomático por entrar e sair do que exato, a gente só controlar a frequência da arritmia. E exato. o que eu ia falar, meu Deus? Mas enfim, já tem outra coisa para falar. Lembrando, gente, que a contração atrial ela é responsável aí por 25 até mais 25% do débito cardíaco. Então, o paciente que tem IC, o coitado já está lindo ali no, né, se arrastando. Então, tudo que puder. Ah, lembrei o que eu ia falar. Tudo que puder contribuir para melhorar a performance desse coração é válido. E o doutor Bruno falou aqui de desfecho duro, né? Ele falou, ó, Raíra, reduz desfecho duro também. Se vocês que vão ser pós-graduandos em cardiologia, cardiologista gosta de desfecho duro. O que é desfecho duro? É morte, reduzir morte. Mortalidade cardiovascular, mortalidade por todas as causas, infarto. Isso é desfecho duro. Então, às vezes a gente até fica um pouco demais nisso, né? Vem um novo estudo, aí o estudo não reduz desfecho duro, mas melhora a qualidade. A gente, mas não reduziu mortalidade. Aí a gente tem que dar Não, qualidade O cardiologista bate muito em cima, é um termo aí que vocês vão ouvir bastante da gente na pós, né? Porque o cardiologista usa muito esse termo, desfecho duro é o que mata, né? É o que é a nossa maior preocupação. A gente se preocupa em reduzir sintomas, sim, mas quando tem uma terapia que vai reduzir morte,
aí a gente tem que bater firme em cima. Então, nível um ali fica o máximo, é o máximo Exato. atenção ali. Imediatamente você precisa já dar uma atenção maior. Então, vem uma medicação, ai, bateu na trave, mas não reduziu. Esse aqui foi, opa, reduziu o desfecho duro. A gente fica, ó, já muda a conduta, né? Já muda a prática de Inclusive, uso. Rai, dando um spoiler aí para o pessoal da parte 2 dessa aula, só um spoilerzinho. A ablação nessa diretriz, ela virou grau de recomendação 1 hoje. Então, assim, hoje, antigamente, a ablação era quase que uma conduta de exceção. Você fazia terapia medicamentosa, você tentava tratar esse paciente, não conseguia. Ah, então vamos tentar fazer uma ablação nele. Vai que a ablação. Hoje não. Hoje a ablação tem diversos cenários que eu vou citar na segunda parte aí dessa live. Tem diversos cenários que a ablação é nível de recomendação 1, é classe 1 de recomendação, ou seja, você tem que indicar a ablação, salvo algumas exceções. Isso foi uma das mudanças aí e reforços que a diretriz americana trouxe para a gente também. E por último, Não, calma. Antes de ir pro próximo, deixa eu só não, comentar a não, ablação. A ablação, não vou para o próximo, não. Depois, mas fala depois eu reforço. tá. A ablação, gente, é até uma das coisas que a gente falava assim, a diferença de FA e Flutter, que Flutter a gente já anima mais a ablação, porque tem uma taxa de sucesso muito maior, FA não. Então, FA, primeiro a gente tenta cardioverter, tenta medicar cardioverter, gente, lembrando, né? A gente tem todos os critérios para fazer isso, né? A gente faz anticoagulação, ecotransoplática, etc. Então, a gente tenta, aqui eu tô falando ambulatorial, tenta cardioverter, tenta medicação, se não deu, vai para ablação, né? Porque é Exato. uma grande diferença aí que tinha entre os dois. Agora não, agora é FA, a ablação já tá Hoje a lá. diretriz americana, é lógico que, sim, os americanos eles têm um cenário diferente lá do nosso, uma população diferente também, mas o fato de ele ter trazido isso nos dá mais assim, mais subsídio para indicar uma ablação para o paciente. Hoje a gente não tem tanto medo mais, nós da arritmia, de indicar um procedimento de ablação. Mas lógico que tudo envolve tudo isso que a gente falou, desde lá do primeiro tópico. Paciente com uma FA, ele tem lá síndrome da apneia obstrutiva do sono, ele tem obesidade, ele é hipertenso, faz uso de álcool. Eu tenho que mudar tudo isso também, senão a recorrência da FA vai ser muito maior, entendeu? Então, eu tenho que cuidar dessa questão também dos fatores de risco, modificar os fatores de risco, para depois fazer uma ablação. Eu já tive paciente que foi para a terceira ablação de afibrilação atrial, tá? E teve um que eu contraindiquei, que ele ia fazer a quarta. Eu falei, não, meu amigo. Ele tem apneia do sono, ele é obeso, ele não emagreceu, não tratou a apneia, não usou CPAP, ele é diabético, está todo descontrolado. Eu falei, você vai fazer uma quarta ablação para continuar em FA. Por quê? Porque não cuidou dos fatores modificadores de doença. Então, todo esse conjunto tem que ser levado em consideração também. Eita. E o último que tu ia falar aí, sabe? Agora, Não, é só lembrar de um conceito, né? Que às vezes o pessoal confunde de taquicardiomeopatia. O que é a taquicardiomeopatia? É quando a taquicardia, o paciente que se mantém muito taquicárdico, ele pode desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca, ele pode ir perdendo força do coração com o tempo e acabar desenvolvendo um quadro de insuficiência cardíaca. Só que geralmente a taquicardiomeopatia é um diagnóstico de exclusão. Quais são as principais causas de insuficiência cardíaca, como a gente acabou mencionando isso? Coronariopatia, hipertensão, tem vários outros cenários, mas descartei tudo isso. Eu vou investigar esse paciente. É a arritmia só que ele tem ali que pode ser isso que está causando. Na taquicardiomeopatia e na insuficiência cardíaca, independente da causa, a ablação também ganhou nível 1 de recomendação. Tá? Por quê? Porque eu controlando, primeiro eu vou controlar essa frequência e depois eu mando ele para ablação. Ele voltou em ritmo sinusal. Muitas vezes, como que eu diferencio? Depois que ele voltou para ritmo sinusal, depois de uns 3, 4 meses, a gente repete o eco, a fração de ejeção, subiu. Ele não tem doença na coronária, ele não tem mais nada, eu controlei a frequência, subiu a fração de ejeção, era uma taquicardiomeopatia. vocês Só entenderam, para gente? reforçar esse conceito. Taquicardiomeopatia é a arritmia causou a queda de fração de ejeção. Se eu resolver a arritmia, é para ele recuperar, porque eu resolvi a causa. Resolvi. Exato, exatamente. Muito bom. Beleza, muito que bem. Aqui chegamos ao fim. Gente, lembrando que estamos com as inscrições abertas para a nossa pós-graduação em cardiologia, a melhor do Brasil. Dr. Bruno Pinotti, arritmologista pelo Dante Pazanese, e é também preceptor lá no Dante Pazanese.
é um dos nossos professores, está dando aqui essa aula com a gente, parte 1, a gente vai fazer a parte 2. Quem ainda não se Vamos fazer, inscreveu, com certeza. comenta. Aê, quem ainda não se inscreveu, comenta eu quero aqui para receber o link de inscrição. Ou depois vai lá no link na bio para se inscrever. Raíra, tenham dúvidas, manda no direct, manda no WhatsApp da equipe que a gente tira todas as dúvidas. Lembrando de seguir Dr. Bruno, Por sensacional. favor. E fala do seu curso de novo. Vamos lá, ó, segue eu lá, acho que tá ali em cima, aparece, né? Dr. Bruno.pinotti. E quem entrou agora, ou entrou depois do meio da live, nós vamos lançar um curso de eletrocardiograma, tá, gente? Para você, plantonista, para você, emergencista, para você, nós vamos falar sobre diversos cenários. O eletro da enfermaria, aquele eletro do paciente que está lá tranquilo. O eletro, as situações, as taquiarritmias que a gente vê mais na UTI. O eletro na emergência, como que eu vou abordar um supra, como eu vou dar até condutas, eu vou dar dicas de condutas nesse curso de eletro. Então ele vai ter essa diferença que além de a gente mostrar as alterações, tá, beleza, achei um supra lá, e agora? O que que eu faço com esse supra? Isso aí também nós Reza. vamos dar uns... vamos rezar, chama a Raíra para cuidar daqui. Não vai mandar para a Raíra depois de 4 dias não, com esse supra Ah, evoluído, hein, não, que é só gente? para chorar e rezar mesmo. Que aí ela que vai suprar lá na UTI. Então, o curso se chama ECG no Ato, tá? Nós vamos fazer o lançamento aí até o meio do mês que vem. Então, quem me seguir aí no Instagram vai ter, eu vou postar, nós vamos ter uma aula inaugural do curso, que vai ser os 10 eletrocardiogramas que você não pode deixar de saber. Vou falar vários casos clínicos aí do dia a dia, vou trazer várias situações práticas. Então, é interessante aí vocês acompanharem também, e posto vários casos do meu dia a dia também, na cardio, na arritmia, faço enquetes aí no Insta para vocês participarem, darem opiniões lá e a gente tirar as dúvidas por lá também. Muito bom, excelente. Gente, quem é a audiência do Bruno que não me segue agora. Quem é a audiência Isso, minha, que por ainda não seguia o favor. Dr. Bruno, segue o Dr. Bruno. E estamos aí. Não percam esse lançamento, viu, do curso de eletro, Dr. Bruno, arritmologista estudante. E não percam as inscrições para pós-graduação de cardiologia. Minha pós está aberta, comentei eu quero. Ou depois vão no link na bio. Beleza? Bruno, meu amor, E muito não deixem de obrigada. seguir a Raíra, pelo amor de Deus, meus seguidores aí, ó, por favor. Raíra Pureza aí, vamos seguir ela também, Muito bom, muito obrigada. porque ela também posta muita coisa de cardio intensiva ali. A gente aprende muito com as discussões, com os eletros, as situações que ela vivencia aí na terapia intensiva. Muito bom. Então é muito. Não deixa de seguir ela aí também, por favor. Eu vou contar uns perrengues que eu passei também no plantão, gente. É porque não deu tempo de eu contar ainda, mas eu vou contar. Vocês vão morrer de rir. Mas enfim, simbora. Muito obrigada, Bruno. Vamos liberar essa galera que estão sensacionais, que Vamos, assistiram a sextou, live né? até agora. Sextou. Então, beleza. E Rai, obrigado, tá, Rai, pelo convite aí. Sempre um prazer, uma satisfação aí tá contigo. E bora para a parte 2 em breve. com certeza. Muito obrigada pela sua presença e disponibilidade por essa aula sensacional. E aí a gente agenda a parte 2 para essa galera aqui animada. Opa, vamos sim, se Deus quiser. E um bom Beijos, sexta, um bom fim de semana bom para fim de todos aí. semana. Valeu. Fiquem com Deus e não deixem de se inscrever na pós. Por favor.